Alicia, sou professora de língua portuguesa e a gente está iniciando agora o PET 3. Então vamos lá, bem animados para começar a correção da primeira semana de atividades para o 9º ano do ensino fundamental? Então vamos lá? E já aproveitando, se você gosta dos vídeos de correção, se você acha que o canal ajuda você a estudar, já dá um clique aí no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você sempre vai receber meus vídeos novos. Então, vamos lá começar. Então, nesta primeira semana, a gente vai trabalhar com 3 tipos de texto. O primeiro deles é do gênero música, a música Dona de Mim, da cantora Isa. Então, vamos lá fazer a leitura dele? Dona de Mim. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca. Mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião. O seu conceito não altera minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Quero saber só de que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Então, após vocês aí ouvirem a música, analisarem, refletirem, a primeira pergunta é qual o assunto tratado na canção? Ou sobre o que essa canção fala? Então ela fala da luta das mulheres pelo seu espaço na sociedade, a sua luta por enfrentar os obstáculos, dificuldades e aquilo que a sociedade impõe. E por que o eu lírico ele resolve mudar de postura em relação às pessoas? Então a gente percebe que o eu lírico ele resolve mudar sua postura por essas pessoas terem em algum momento feito alguma coisa que fez ali, causou sofrimento ao eu lírico. Mas que agora ele prefere deixar isso de lado, deixar o que essas pessoas dizem para lá, ou o que elas acham sobre ele e continuar a sua vida sem se preocupar com isso. Eu acho que é uma grande lição para todos nós, né? Me diz aí, o que você acha sobre isso? Coloca aí nos comentários, vamos aí conversar sobre essas ideias. Nós temos aí, então, na questão número 3, em quais versos houve o uso da linguagem informal? A linguagem informal é aquela que é o contrário da linguagem formal, enquanto a linguagem formal é aquela que se usa os conceitos da gramática, as regras de uso da língua portuguesa. A linguagem informal é aquela que não se preocupa com esse uso. É aquela linguagem mais simples, mais cotidiana, que nós usamos aí no nosso dia a dia. Então, é aquela gíria que você fala com um amigo, é aquelas palavras ali que tem um sentido só no seu grupo de colegas, é a linguagem que você usa, cheia de abreviações na internet, é o ISO, aqueles regionalismos da língua, né? Tudo isso faz parte da linguagem informal. E ele permite para você transcrever esses exemplos de linguagem informal. Então, um dos exemplos está aí no refrãozinho, né? Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Então, ela traz aqui uma linguagem aí, uma gíria que é mano, né? Esse vida louca também, né? Que também é usada aí como gíria para uma vida assim que é corrida, que é cheia de coisas diferentes, cheia de aventuras, né? E a gente percebe aqui o uso da linguagem informal. A gente não utilizaria isso, por exemplo, na apresentação de trabalho na faculdade ou na escola, mas a gente pode usar isso com nossos colegas no nosso dia a dia. Também temos aqui, dou o meu jeitinho, porque aqui a palavra jeitinho teria um HU no fim, né? Então ele coloca aqui uma oralidade na fala dessa palavra, né? Que inclusive depois vai rimar com outro exemplo de uso informal, que seria aí carinho.
né? Mineiro é danado para fazer isso, né? Para comer o finalzinho das letras aí, das palavras, né? Então, é com carinho. Também é uma forma de representar a oralidade da língua e que traz aí a palavra faltando algumas letrinhas. Mas, de acordo com o contexto utilizado, isso não é errado. Você só não pode fazer isso ao escrever uma redação ou ao apresentar um trabalho, por exemplo. Na número 4, a gente já vai ter uma atividade mais gramatical. Nós vamos trabalhar aí com o sentido das conjunções em alguns trechos da música. Conjunções, o que é isso, né? Então, as conjunções são elementos de conexão entre as orações do texto. Orações, lembrando, são frases que têm aí verbos. Então, toda oração vai ter um verbo. E quando eu junto mais de uma oração, eu vou ter aí períodos. Então, ali, para ligar então as orações dentro de um período, eu vou ter aí os conectivos, que podem ser conjunções ou podem ser aí preposições. Então, vai depender aí do meu texto, do que eu estou escrevendo. Então, neste caso aqui, nós vamos ver como essas conjunções vão funcionar no texto. Então, ela vai ser uma palavra invariável, que vai aí fazer essa ligação, ou em duas orações, ou em termos semelhantes dentro de uma mesma oração. Elas podem ser coordenativas, que são aquelas que ligam duas orações que são independentes entre si. Se eu separar essas orações, as duas continuarão tendo sentido, mesmo separadas. E elas podem ser subordinativas, que elas vão ligar orações que são dependentes uma da outra. A gente vai ter uma oração principal, que essa, quando eu separar as duas, ela vai ter um sentido sozinha, mas aquela segunda oração, que é a subordinada, ela não tem sentido sozinha, ela depende para ter sentido da oração principal. Ok? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Aí as conjunções coordenativas, que podem ser divididas nesses 5 tipos. Aditivas, que dão ideia de soma, adição, de agregar sentido de uma oração à outra. Nós temos as adversativas, que vão trazer ideia de oposição, contraste. Nós vamos ter as alternativas, que vão dar ideia de alternância, escolha. Vamos ter as conclusivas, que quando aí você for fazer um texto, uma redação, e for fazer a conclusão desse texto, você vai poder utilizar dessas conjunções. Então, elas servem para concluir um texto, para fazer uma conclusão. Nós temos também aí as explicativas, que vão dar uma explicação, uma razão, um motivo para aquilo que a oração traz ali no seu contexto. As conjunções subordinativas, elas podem ter aí 10 tipos diferentes. Não se assustem. Basta que você entenda aí o motivo que elas são utilizadas. Então, conjunção subordinativa. Então, é aquela que vai ter uma oração principal, essa que se eu dividir vai ter sentido sozinha, e uma aí que é subordinada, que depende dessa oração principal. Então, ela não tem sentido sozinha. Então, a gente pode usar aí conjunções do tipo causal, que vai aí dar ideia de causa, motivo. Nós podemos usar as concessivas. A concessiva dá a ideia de concessão, um fato que ele é contrário ao que diz na oração principal. Nós temos aí as condicionais, que é aquela que traz ideia de condição, comparação. Nós temos as comparativas, que é onde nós vamos ter ideia de comparação entre ideias. Nós temos também as finais, que dá a ideia aí de objetivo, finalidade. Nós temos também aí as conjunções subordinativas proporcionais, que é aquela que dá a ideia aí de proporção, de simultaneidade, aquela que vai ocorrer na mesma proporção ou medida aí em ambas as orações que estão sendo apresentadas. Temos também a temporal, que dá a ideia de tempo,
Temos aí as comparativas, que vão fazer uma comparação aí entre as duas orações. Temos as consecutivas. As consecutivas são aquelas que vão dar resultado, consequência. E as integrantes, que essa aqui, ela vai trazer como se fosse uma adição. Mas, como ela é subordinada, a gente vai falar que ela é integrante, ela integra o sentido aí. Então, ela sempre vai introduzir orações que vão funcionar ali como substantivos dentro da oração. E aí, gente, printem a tela, copiem no caderno, porque isso aqui é muito importante, tá bom? E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai conversando. Atividade 4, você vai ter que indicar qual que é o efeito de sentido que essas conjunções vão ter em cada uma das frases. Então, na primeira aí, na letra A, porque a vida é louca, mano, a vida é louca, nós temos aí sublinhada a conjunção porque. E ela aí vai continuar dando sentido para o verso anterior, que ela fala lá, sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, ele vai continuar aí explicando o sentido. Então, por que a vida é louca? Então, aí, esse porquê, ele vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. E ele vai aí dar um sentido de explicação, trazendo a razão, o motivo pelo qual aí a oração anterior nos apresenta. Na letra B, se você tem boca, aprende a usar. Então, aí, essa conjunção se, ela vai ser uma conjunção subordinativa, condicional. E ela vai trazer aí a ideia de condição estabelecida para que a ação aí dessa oração ela ocorra. Nós temos aí na letra C, é bruto, mas é com carinho. Então, a conjunção aí é a conjunção mas, que é uma conjunção coordenativa adversativa, e ela vai trazer aí o sentido de unir ideias opostas, estabelecendo um sentido aí mais amplo nessas ideias. Temos aí também na letra D a conjunção I, que é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, se é aditiva, ela vai dar ideia aí de adição, de soma de pensamentos ou ações dentro das orações. Agora, a gente vai para o número 2. Nesse exercício, agora a gente vai conhecer aí uma crônica da Marta Medeiros. Nessa crônica, a autora aí vai trazer para a gente uma reflexão acerca de quem nós somos, das imensas mudanças pelas quais passamos no nosso dia a dia, porque nunca continuamos iguais. Passamos aí por mudanças. Então, após fazer a leitura aí da crônica, não farei a leitura com vocês, pois é um texto muito grande. E vamos passar então para a correção. Então, aqui nós temos na número 1, que há algumas palavras na língua portuguesa que têm a função de conectar orações. É o que eu tinha dito, que são os conectivos. Então, essas palavras elas vão estabelecer relação de sentido. Ou seja, pode comparar, finalizar, alternar, concluir, adicionar, explicar, entre outros sentidos, que é o que a conjunção faz. A partir disso, pede para você ler os trechos indicados abaixo e falar qual que é a relação que está estabelecida pelos termos em destaque. Então, é o mesmo exercício da atividade anterior, né, do número 4 aí, do primeiro texto, e a gente vai continuar falando dos sentidos que as conjunções destacadas vão ter nesse contexto. Então, na primeira frase aí, retirada da crônica, quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece e traz hesitação. Então, a conjunção aí é a conjunção e, conjunção coordenativa aditiva. Então, se é aditiva, ele vai trazer a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Nós temos aí a letra B, queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição se ainda me restam 3 ou 4 parágrafos? Então, essa conjunção mas, ela é uma conjunção coordenativa adversativa
E como tal, ela vai apresentar ideia de oposição de ideias. Então aí a autora fala que quer descobrir quem ela é, mas o tempo aí de escrita que ela tem é pouco. Então ela está falando que quer fazer algo, mas tem algo que se opõe à realização dessa ação. Nós temos aí na letra C, ser procurada por alguém que vai mudar minha vida, ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá. Então aí a gente tem uma conjunção coordenativa alternativa, traz aí duas alternativas do que pode acontecer aí com a autora durante a escrita aí dessa crônica. Então, ela vai apresentar essa ideia então de escolha de opções que são estabelecidas pelo contexto aí da oração. E aí, ficou dúvida sobre as conjunções? Deixa aqui embaixo aqui sua dúvida e depois a gente vai conversando sobre isso. Na atividade número 2, pede para você indicar as circunstâncias dos advérbios destacados nos trechos, ou seja, você vai explicar por que aquele advérbio ali foi utilizado e qual o sentido que ele traz ao texto. Então, a gente tem que entender primeiro o que é um advérbio. Então, o advérbio ele vai ser a palavra que vai modificar sentido dos verbos, adjetivos, substantivos, de outros advérbios ou de uma oração inteira. Então, ele vai fazer essa modificação trazendo a ideia de tempo, que é quando a ação vai ocorrer, de lugar, que é onde a ação ocorre, de intensidade, que é como essa ação vai se manifestar, de modo, que é a forma que a ação ocorre, de negação, que ele vai negar a ação ali do verbo, de dúvida, que ele vai questionar a ação do verbo, e interrogativo, que são aqueles advérbios que fazem perguntas. Então, dúvidas ou tá tudo certinho? Coloca aí nos comentários o que você está achando da nossa aula de hoje. Vamos aí às respostas da questão número 2. Então, na letra A, quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece. Então, esse quando, esse advérbio aí selecionado, ele é um advérbio de tempo. E ele vai trazer aí a ideia de tempo, de quando essa ação está ocorrendo. Então, na letra B, e serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. Então, esses dois advérbios aí selecionados são advérbios de intensidade. Eles vão aí apresentar como se manifesta a ação. Então, ou mais, que dá um sentido aí de acréscimo, né, de soma, ou menos, que dá essa ideia de perda, de diminuir. E a letra C, e vou assimilando novos elementos à minha identidade. Essa identidade que nunca se conclui. Então, o advérbio selecionado foi o advérbio nunca, que é um advérbio também de tempo, e ele vai indicar aí, se conclui. Quando se conclui, né? Nunca. Então, ele está dizendo aí quando que a ação ocorre. Então, a ideia demonstrada é de quando ocorrerá a ação do verbo. Na número 3, pede para você ler o texto abaixo, que é uma tirinha, né? Tirinha aí do Calvin. Então, o mostre e conte acabou, Calvin. Por favor, coloque seu tigre no seu armário. No meu armário, ele vai sufocar. Então, coloque ele embaixo da cadeira. Uou, essa foi por pouco. Aí o tigre já começa a conversar ali com o Calvin, né? Eu avisei. 7 vezes 3, 73. Então, aí o Calvin, ele é um menino que ele é uma personagem hiperativa e ele tem esse amigo dele que é um ursinho aí, que é um tigre. E ele é um dos melhores amigos dele. E ele, como tem uma imaginação muito grande, ele sempre conversa, tem diálogos aí com esse tigre, né, que é o melhor amigo dele, né? E ele tá usando ele aí, no caso, para tentar obter respostas para a prova. E a gente vê que não tem muita assertividade, né? Porque 7 vezes 3 aí, 73, fica meio estranho, né? Então, vamos aí para as perguntas sobre essa tirinha. Então, vamos lá. A questão número 1 pede que você sublinhe os pronomes presentes nas frases abaixo e que faça a classificação de cada um deles. Então, pronomes vão ser palavras que vão acompanhar substantivos e podem também substituí-los, direta ou indiretamente.
fazer a retomada desse substantivo dentro do texto, para que o texto não fique repetitivo, cansativo, ou possa aí trabalhar como referente, ou seja, uma forma de se referir a esses substantivos. Então, aqui na primeira frase, nós temos aí, por favor, guarde seu tigre no armário. Então, aqui, guarde o quê, né? Seu tigre. Então, entre os brinquedos que tinham ali, ela está se referindo ao tigre de alguém, não é isso? Então, esse seu aqui é o pronome, que é um pronome possessivo, que é aquele pronome que indica posse, a possessividade aí daquele objeto ali, daquele substantivo que ele está retomando aí no texto. Então, o tigre é o tigre de alguém. Nós temos aí na letra B, no armário, ele vai ficar sem ar. Quem vai ficar sem ar? Ele, ou seja, o tigre. Então, ele é um pronome que vai substituir aí o tigre, que é um substantivo. Então, nós temos aí ele, que é um pronome pessoal do caso reto, que funciona aí nas frases como sujeito. Nós temos aí na letra C, ufa, essa foi por pouco. Nós temos essa, que é um pronome demonstrativo, aquele que demonstra alguma coisa. Então, eu estou mostrando, como se eu estivesse apontando sobre o que eu estou falando. Então, vamos aí para a questão número 2 e a última questão aí dessa primeira semana de língua portuguesa. Então, aqui nessa questão, você vai reescrever as falas que foram retiradas da tirinha do Calvin e vai fazer a correção dessas frases, colocando elas aí de acordo com as regras da gramática da língua portuguesa. Então, vamos lá. Então, a primeira frase, bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua cadeira. Então, isso aqui é um exemplo de frase que a gente usa no nosso dia a dia. O que está errado nela? Então, nós temos aí que, segundo a regra gramatical, os pronomes pessoais do caso reto, eles são utilizados como sujeitos nas orações, ou seja, ele que sofre a ação do verbo. Só que nesse exemplo aqui, o pronome ele está exercendo a função de complemento verbal. Então, esse verbo aqui, ó, coloque, ele precisa de um complemento. Então, você tem que explicar e coloque quem, o que, onde. Então, são perguntas que você tem que responder acerca desse verbo, para que a oração tenha sentido. Só que nesse caso aqui, o ele não pode exercer essa função. Quem vai exercer essa função vão ser os pronomes oblíquos, que podem sim ter essa função de complemento verbal. Então, a gente vai lá na terceira pessoa e vai ver qual desses pronomes aí, de terceira pessoa do singular, que seja no masculino, que pode entrar aqui no lugar desse ele. Nesse caso, vai ser o pronome o. Então, nossa frase vai ficar assim. Bem, pelo menos, coloque-o embaixo da sua cadeira. Então, agora ficou certinha a sua frase. E na letra B, a gente tem uma frase bem facinha, bem pequenininha. Também é um exemplo aí do que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa fala, né? Nem me fala. Então, o que está errado aí que nós vamos corrigir é que nós temos uma palavra aí ou expressão de valor negativo. Então, o pronome ele vai sempre vir antes do verbo. Então, você não pode colocar esse me nem no início da frase e nem no final. Ele vai ter que vir antes do verbo, no caso aqui fala, e vai ter que vir aí depois da palavra negativa, que é o nem. Então, você vai manter esse início aí da mesma forma. E a gente vai passar esse verbo falar para o imperativo. Então, vai ficar nem me fale. Certinho? Aí, você acertou essa correção? Deixa aí nos comentários aí como é que foi suas atividades. Você gostou? Teve dificuldade? Teve facilidade? Me conta aí como é que foi essa primeira semana. Então, chegamos ao final da correção da primeira semana do PET. E aí, como você está se sentindo com esse novo PET? Sei que não está fácil. Sei que às vezes a gente fica na ansiedade para retornar à escola. Mas vamos aí ter um pouquinho de paciência, vamos trabalhando devagarzinho, fazendo essas atividades do PET, devolvendo isso para os professores, porque assim a gente se coloca em movimento. E se você gostou do meu vídeo, se você gostou aqui da nossa correção, deixe seu joinha.
inscreva-se no canal, compartilhe com seus colegas para que eles possam também realizar suas correções. Então, beijos para vocês e até a próxima semana com mais uma videocorreção. Até lá!